Então, neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso diácono Paulo Guilherme e senador Mourão, Minas Gerais. E em seguida, as considerações finais com o evangelista David. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus e vamos ficar atentos à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão me ouvindo bem, irmãos? Amém, estamos sim. Louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos, poder participar mais uma vez com os irmãos. Meu coração se enche de alegria sempre que eu posso estar aqui ouvindo, né, essas palavras tão maravilhosas, irmãos, com seus testemunhos que enchem o nosso coração de fé e de esperança, né? Louvado seja o nome de Jesus. É muito bom poder estar unido com a igreja. É muito bom poder estar unido junto com os irmãos. Quando a gente ouve os testemunhos, ouve os louvores que são entoados com tanta fé, né? O nosso coração, ele se enche, né, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ouvindo aí esse louvor que a nossa irmã cantou, né? Ele diz assim que eu quero ser o vaso que lhe apraz. Eu quero ser o vaso que Jesus quer que eu seja, né? Louvado seja o nome de Jesus. É isso, irmãos, que nós precisamos querer. A igreja precisa estar pronta para ser o vaso pronto para uso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Né? Não é sempre que eu posso estar. Como eu já disse aí para o pastor Luiz, a gente trabalha aqui numa fazenda e acaba que lá o sinal é muito ruim. Mas sempre que eu estou em casa, eu vejo, né, as mensagens que foram pregadas e eu tenho visto que Deus tem operado grandemente através dessa live, através desse canal aí de comunicação, né, com os irmãos, do pastor Luiz, né, inspirado por Deus, né, levantou aí para estar junto com os irmãos que às vezes está tão longe, né, distante, mas quando nós nos encontramos aqui, nós sentimos tão perto, né, irmãos? O nosso coração, né, se une na presença do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos num só espírito, né, numa só fé, nós somos um só povo, um só corpo, na presença do nosso Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero orar juntamente com os irmãos e logo em seguida quero ler uns versículos da palavra de Deus, né, para a nossa meditação, que Jesus possa falar mais forte em cada coração por mim nessa noite, né? Louvado seja Deus. O pastor nos convidou para estar aqui trazendo a mensagem e de bom grado nós aceitamos, porque é bom falar de Jesus. É gostoso falar do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, ó meu Deus, neste momento nós nos colocamos na Tua gloriosa presença, ó meu Deus, para ouvir a Tua palavra, ó meu Deus, palavra, ó meu Deus querido, vinda do céu, ó Pai querido, que o Senhor possa falar em cada coração por mim nesta noite, Senhor, que cada irmão que está presente neste culto, ó meu Deus amado, seja agraciado com o Teu poder, a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nos dê, Senhor, o Teu entendimento, ó meu Deus, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, como ela é, e saber, ó Deus querido, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida. Senhor, eu oro neste momento por cada irmão, Senhor, os que estão distante, ó meu Deus, nossos irmãos que estão fora do país, ó meu Deus, nossa irmã Ruth, nosso irmão Daniel, abençoa, Senhor, o Teu povo aonde estiver, Senhor. Meu Deus querido, nós somos o Teu povo, ó meu Deus, somos o corpo glorioso do Senhor, então eu te peço, cuida cada dia mais do Teu povo, aonde estiver, Senhor, porque o Teu Espírito preenche céus e terra, a Tua graça, Senhor Jesus Cristo, é o que nos basta, e nós pedimos a Ti que não nos falte com ela, em nome do Senhor Jesus. Agora fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, é o que eu te peço, Senhor, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero ler com os irmãos uns versículos da palavra de Deus, bem conhecido, mas que traz para nós
um grande exemplo de fé, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, e a partir do versículo 1, nós ouvimos aí, nessa noite, já falar de milagre, né? Os irmãos contando milagre. E a igreja, irmãos, tem milagre para contar, tem bênção para contar. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Desde o princípio, né, da igreja até hoje, nós vimos os milagres do Senhor acontecer no meio do seu povo. Né? Louvado seja Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e no versículo 1, a seguir, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus eterno. Que diz assim a palavra de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, que palavra maravilhosa, que registro glorioso que ficou para hoje. Nós temos um elevo espiritual maior na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós ouvimos aqui essa palavra, nós, concluímos de que desde o princípio da igreja, desde o início, quando Jesus chamou o seu povo lá, separou os 12 apóstolos e chamou o seu povo, mandou que eles, a partir do momento em que ele fosse assunto aos céus, que eles dessem continuidade ao seu trabalho, ao seu ministério. Nós vimos a grandeza de Deus, o poder de Deus através dos seus servos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus, pelos meus 23 anos, que eu faço parte dessa obra. E dentro desses 23 anos, eu já tenho visto e ouvido, irmãos, coisas gloriosas. Eu já tenho participado de momentos gloriosos na presença do Senhor Jesus, juntamente com a igreja. Então eu sei, eu tenho dentro do meu coração, eu tenho certeza que todos os irmãos também têm essa certeza de que este é o povo de Deus. De que esta é a igreja de Deus, louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor tem mostrado para nós grandes sinais, prodígios, maravilha. Ele tem feito na nossa vida grandes coisas, coisa que às vezes aos nossos olhos, aos olhos do homem, é difícil, mas o Senhor Deus tem cumprido. Nós ouvimos aí o nosso irmão dizendo nessa noite, ele foi curado, louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos dar testemunho disso. Não, irmãos, para o nosso engrandecimento, não para a nossa glória, mas para que o nome de Jesus seja glorificado todos os dias na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós olhamos, para essa mensagem, nós vemos, irmãos, que há uma necessidade gloriosa, de nós estar da graça do nosso Senhor Jesus. A igreja, o povo de Deus precisa estar cheio da graça do nosso Senhor Jesus. Aqui o apóstolo Pedro, o apóstolo João subiam ao templo à hora 9ª, a hora da oração, irmãos, como de costume. Sempre orando a Deus, sempre buscando a Deus. Eles subiam ali, para aquele lugar, para adorar o nome do Senhor Jesus. Quantas e quantas vezes o apóstolo Pedro passou por aquela porta. E a Bíblia disse aqui que traziam ali
um homem coxo e colocava ali à porta do templo todos os dias para que ele pedisse esmola. E nós ouvimos aqui falando, irmãos, que Pedro e João subiu ali e encontrou com aquele homem. Quantas vezes eles não se depararam com aquele homem na porta do templo? Quantas e quantas vezes eles passaram por aquele coxo ali na porta e nada aconteceu. Por quê, irmãos? Porque Pedro e João, antes, todos os dias passavam por ali, mas passavam como homens naturais. Eles não tinham ainda o que nesse dia eles já tinham, louvado seja o nome. Se nós formos ver aqui no capítulo 2, nós vamos ver que Jesus veio, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles foram cheios da graça de Deus, do poder de Deus. Eles conheceram, louvado seja o nome de Jesus, quando ali naquele cenáculo, né? Estavam todos ali reunidos, esperando a promessa, aguardando a promessa do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um vento impetuoso, veemente, encheu toda aquela casa. E eles foram cheios do poder do nosso Senhor Jesus. Então, nesse dia, Pedro e João não estavam mais como homens comuns. Eles estavam cheios da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a diferença, irmãos, na vida do cristão. Nós temos visto, nesses últimos dias, o quanto o Senhor Jesus tem cobrado de nós. Talvez aí eu converso muitas vezes com alguns irmãos de outros estados, e eles dizendo sempre a mesma coisa. Olha, Deus tem usado os seus vasos, Deus tem usado os mensageiros para trazer para nós a importância de nós estar sendo cheio do Espírito Santo, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem o Espírito Santo, irmão, nada acontece. Se o Espírito Santo não estiver em nós, nada vai acontecer. Mas se o Espírito Santo estiver dentro do nosso coração, se nós formos verdadeiramente vasos, como a irmã cantou aí, vasos da maneira que apraz ao Senhor Jesus, nós vamos ver grandes maravilhas acontecer, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto, louvado seja Deus. E nesse dia, Pedro e João, cheios da graça de Deus, eles disseram, nós não podemos deixar esse homem nessa situação. Nós hoje sabemos que o Senhor Jesus pode fazer grandes coisas, louvado seja Deus. Nós hoje temos dentro de nós a certeza de que esse homem pode ser curado. Nós não podemos passar por ele e deixar ele assim, dessa forma. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ele estendeu a mão ali, pedindo algo, a Bíblia diz que Pedro, olhando para ele, disse, olha para nós, louvado seja o nome de Jesus. Olha para nós. Aleluia. Deus eterno e poderoso. E quando aquele homem olhou, irmãos, talvez esperando receber algo da parte deles, material, mas Pedro já estava ali diferente. Pedro já estava ali cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e olhando para ele disse, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, aleluia, louvado seja Deus, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, louvado seja o nome de Jesus. É isso, irmãos. É essa a diferença do crente, do cristão. Nós não valorizamos nada nessa terra mais do que o poder do nosso Senhor Jesus. O poder de Deus na nossa vida é que faz a diferença. O poder de Deus na nossa vida é maior do que qualquer coisa. É melhor que ouro, é melhor que prata, louvado seja o nome de Jesus. É isso que nós precisamos ter dentro do nosso coração. E quando nós vemos aí os irmãos contando esses testemunhos, né, louvando o Senhor Jesus com tanta alegria, o nosso coração na presença do Senhor Jesus, porque nós sabemos que é o mesmo Espírito que está em mim, está aí no irmão Daniel, né, tão longe, na irmã Ruth, e em todos os irmãos que pertencem ao Senhor Jesus. É o mesmo Espírito, louvado seja Deus. Então, irmãos, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que a igreja possa ser cheia do Espírito Santo. O apóstolo João diz assim, filhinhos, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vemos milagre acontecer, louvado seja Deus. E alguém pode dizer assim, mas na época de Pedro era diferente, era Pedro, era João.
Não, irmãos, eram homens que temiam a Deus. Eram homens que viviam na presença do Senhor Jesus, assim como nós também podemos viver hoje. Eu quero contar aqui um breve testemunho que aconteceu, porque é bom quando a gente testifica, irmão, de coisa que a gente vê, de coisa que a gente presenciou, né? Louvado seja o nome de Jesus. Nós saímos daqui de Senador Mourão para fazer uma visita numa cidade aqui perto, 100 quilômetros daqui. E alguém ligou para o pastor Zalião e disse, olha, pastor, vem aqui, porque tem uma senhora que está numa situação deplorável, a situação dela está difícil. Irmãos, e eu confesso para os irmãos que quando nós chegamos ali naquela cidade, a minha fé foi pequena, e eu disse, Senhor, mas como pode uma situação dessa? Quando nós chegamos, a senhora deitada ali na cama e não mexia mais, irmãos. Ela não falava, não mexia mais, só comia através de sonda. E ali ela só mexia com os olhos. E eu fiquei preocupado. Eu falei, Senhor, mas como pode? Será que o que vai acontecer aqui? Mas o pastor Zalião, o nosso pastor aqui da cidade, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ele entrou naquele quarto, irmão, cheio de fé. E olhou para aquela senhora, a filha dela estava depressiva ali na cama, vendo aquela situação da mãe. Ele olhou para ela e disse assim, olha, você crê que Jesus pode tirar a sua mãe dessa situação? E ela olhou para o pastor e disse, eu creio. E o pastor Zalião tirou ali o óleo de unção e disse, eu vou ungir a sua mãe com o óleo, conforme diz a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Jesus pode tirar ela dessa cama. E alguém diz para nós, mas o médico falou que não vai ter jeito mais, porque afetou o cérebro e tal. E ele disse assim para ela, olha, o médico falou que afetou o cérebro, mas eu conheço quem fez o cérebro dela. Eu conheço quem formou ela. Eu conheço quem colocou cada neurônio na cabeça dela. E ele pode curar ela dessa enfermidade e vai tirar ela dessa cama. E fez ali aquela oração, irmãos. E naquele momento, nós sentimos a graça de Deus dentro daquele quarto. O poder de Deus tomou todos que estavam ali dentro daquele quarto. E quando nós viemos embora, a filha dela disse, olha, pastor, se Jesus fizer o que o Senhor falou, eu vou chamar o senhor aqui para fazer um culto. E nós viemos embora, irmãos. Quando daí 60 dias, o telefone toca lá na casa do pastor e era a filha daquela senhora. E ela disse assim, olha, pastor, eu prometi para o senhor que se mãe saísse da cama, eu ia chamar o senhor para vir aqui fazer um culto. E eu quero chamar o senhor aqui, eu quero que o senhor traz toda a igreja, porque Deus fez um milagre, louvado seja o nome de Jesus. Deus fez a obra, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós saímos daqui, o pastor Zalião fretou um ônibus, falou, olha, vamos lá, porque nós precisamos, ver de perto esse milagre, louvado seja Deus. E quando nós chegamos, irmãos, eu fiquei admirado, eu não consegui conter as lágrimas. Porque Jesus é maravilhoso. Isso não é para grandeza nossa, é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegamos ali, aquela senhora estava de pé, falando, louvado seja o nome de Jesus. 60 dias, irmãos. Foi o prazo que teve para ela ser curada. Ela levantou daquela cama e hoje ela vive lá na cidade sem nenhuma sequela. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso na vida da igreja. Jesus é poderoso na nossa vida. Assim como foi na vida do apóstolo Pedro, assim como foi na vida do apóstolo João, aqui nesse dia, Jesus também é na nossa vida poderoso e tem manifestado o seu poder no nosso meio. Que nós possamos crer. A igreja precisa somente crer no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós participamos de 2 encontros agora recentemente, em Ibitira, aqui em Minas Gerais, e em Catanduva, aí em São Paulo. E eu pude, irmãos, nesses 2 encontros, ver o quanto Deus está chamando a nossa atenção para isso. Deus está chamando a atenção da igreja. Olha, vocês precisam se encher.
Vocês precisam estar cheios do poder de Deus. O pastor Wilson trazendo a mensagem nos 2 encontros, né? O pastor Wilson trazendo a mensagem e ele falando a respeito disso. E eu pude meditar, sentir dentro do meu coração, irmãos. Jesus, ele quer que a igreja esteja pronta. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Não tem mais tempo. Acabou, irmãos. Está acabando o tempo. E muitas pessoas estão desapercebidas. Muitas pessoas estão dormindo. E é tempo de nós despertar. É tempo da igreja estar alerta, porque breve o esposo vem, breve o Senhor Jesus Cristo vem. E se nós estivermos dormindo, irmãos, nós vamos ficar. Se não tivermos azeite na botija, se não tivermos com as nossas lâmpadas acesas, o noivo vai vir. Aquele que estiver preparado vai entrar e a porta vai se fechar. E naquele dia, irmãos, vai ser tarde demais. Então vamos estar apercebidos. Vamos estar cheios do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, não importa onde nós estivermos. Em qualquer lugar, nós precisamos estar cheios da graça de Deus. Eu não me esqueço do pastor Alaí, da cidade de Bitinga. Ele esteve aqui conosco em uma certa época. E quando ele andava aqui na rua, irmãos, às vezes ele passando na rua e Deus tomava ele para falar com alguém. Às vezes a pessoa até descrente, pessoa que não era crente. E no meio da rua Deus o tomava e ele passava ali uma profecia, falava ali com alguém. E quando era noite, irmãos, aquela pessoa estava no culto. E testificava, olha, eu precisava ouvir. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós já temos visto grandes coisas no meio do povo de Deus. Eu gosto muito de dar testemunho. Eu gosto muito de testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus tem feito na vida da igreja, e gosto muito de ouvir muitos testemunhos, né? Louvado seja o nome de Jesus, que edifica a nossa fé, né? Isso é prova, irmãos, os milagres, o que Deus tem feito na nossa vida é prova de que o Senhor está conosco, e precisa acontecer. Quando eu vejo alguém dizer, olha, eu não tenho visto milagre mais, eu não tenho visto mais as maravilhas, eu fico preocupado. Eu fico preocupado com aquela pessoa. Porque é sinal que Deus não está naquela vida, que Deus não está ali. Porque onde Jesus está, onde Jesus, né, faz morada, milagres acontecem, maravilhas acontecem. Isso, irmãos, não somente materialmente falando, mas principalmente espiritualmente falando. A igreja precisa ver milagres espirituais. O poder de Deus precisa estar sendo manifestado no meio do seu povo, louvado seja o nome de Jesus. Alguém, né, do princípio da fé, aqui de Senador Mourão, eles diziam assim, olha, quando nós começamos, nós víamos tantas maravilhas, mas eu não concordo com isso. Nós víamos tantas maravilhas. Não, irmão, nós temos visto tantas maravilhas, porque a obra é de Deus. A obra é a mesma. O povo de Deus é o mesmo. E Jesus é o mesmo que está no nosso meio, louvado seja o nome de Jesus, e tem feito grandes obras, grandes maravilhas na nossa vida, louvado seja o nome de Jesus. Em outro testemunho, nós ouvimos aqui uma irmã lá em Bitira. Ela aceitou Jesus, logo quando a igreja chegou ali, aceitou Jesus, saiu de uma determinada denominação, conheceu a palavra, creu de todo o seu coração e aceitou a fé. E ali, né, um câncer. E ela já idosa, quando ela chegou no hospital, né, os médicos abriu, irmãos, e tornou a fechar de novo. Olha, não tem jeito. Vai ter que levar ela para morrer em casa. O pessoal da denominação onde ela saiu começou a escarnecer, dizendo, olha, tá vendo aí, é a mão de Deus, porque largou Jesus e tal. E começou a escarnecer da irmã. Mas a fé da nossa irmã estava firmada no Senhor Jesus. E quantas vezes nós ouvimos a nossa irmã testemunhar, né? Louvado seja o nome de Jesus. E quando passou-se ali alguns dias, as filhas dela levou para o hospital, e chegando ali no hospital, ela teve uma visão.
ela deitada ali na cama, ela disse que teve uma visão. E chegava ali um homem, um médico, né, todo vestido de branco, e ela tentava ver o rosto daquele médico e não conseguia, porque brilhava. Olha, irmão, que testemunho maravilhoso. Isso acontece no meio do povo de Deus. E ela tentava ver o rosto ali daquele médico e não conseguia. E ele disse para ela assim: olha, irmã Celina, olha, dona Celina, eu vou operar a senhora. E ela dizia assim: ah, mas não pode, os outros médicos já falaram que não tem jeito. Eu falei: mas eu vou dar jeito. Eu vou operar a senhora. E ali, irmãos, ele fez ali a cirurgia. Esse médico glorioso fez ali a sua cirurgia na nossa irmã. E ela veio para casa. Ela acordou no outro dia e chamou a filha. Mas cadê aquele bonito que estava aqui ontem, que me operou? E a filha dela disse: mãe, mas ninguém te operou. Operou, minha filha, o médico falou que ia me operar. E não, ninguém te operou. E levou ela para casa. Irmãos, ela já tinha sido desenganada pelo médico. O médico disse que não tinha mais jeito para ela. Podia levar para morrer em casa. Já faz mais de 14 anos isso, irmãos. E a nossa irmã está lá, na presença do Senhor Jesus, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece no meio do povo de Deus. Se nós tiver fé e crer de todo o nosso coração, nós vemos maravilhas ainda hoje no nosso meio. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Quando nós, às vezes conversando aqui em Senador Mourão, e às vezes a gente fica preocupado e diz assim: mas o que está faltando? O que está faltando, para que o povo seja mais ainda cheio do Espírito Santo? E aí a gente vê, irmãos, o quanto, olhando para mim, irmãos, não estou dizendo os irmãos, eu sei que todos os irmãos estão na fé, na presença do Senhor Jesus, mas olhando para mim, tenho sido falho do Senhor. Aceitamos a fé com 11 anos de idade e aceitei a fé, ouvi, Jesus me alcançou, como disseram aí hoje, Que palavra gloriosa. Jesus, me resgatou. Eu estava com 11 anos de idade. E nós levantava aqui todo dia. Às vezes a gente fazia 30 dias de campanha, de oração de madrugada. Podia estar chovendo, fazendo frio, do jeito que tivesse. Nós todos os dias estávamos ali no templo, adorando, glorificando o nome de Jesus às 3 horas da manhã. E às vezes a gente vai, o tempo, os anos vai passando, a correria da vida é tanta e a gente vai deixando essas coisas. E a igreja precisa voltar com isso. Nós precisamos voltar com isso. Orar a Deus pelas madrugadas, consagrar a nossa vida, estar sempre em consagração, jejum, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos ver as mãos do Senhor Jesus estendida e operando maravilha na nossa vida, no nosso meio, e até aqueles que estão ao nosso redor. Quantas e quantas vezes nós já vimos testemunho de irmãos dizendo assim: olha, a minha vizinha era crente e eu aceitei a fé através dela, porque eu via nela uma diferença tão grande. Quantas vezes a gente vê, olha, eu vivi numa situação difícil, nas drogas, eu vivia na bebida, mas quando eu via a minha vizinha ali que era crente, eu me firmei na vida dela, eu consegui enxergar Jesus através dela. Nós precisamos mostrar a diferença nesse mundo. Nós precisamos mostrar para o povo que nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, louvado seja Deus, e que Ele está em nós. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Estar com Cristo Jesus não só da boca para fora, mas precisamos verdadeiramente mostrar dentro, por fora, o que nós temos por dentro. Nós precisamos mostrar por fora quem mora dentro de nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Louvado seja Deus. Então, irmãos, essa palavra é a palavra que Deus nos deu nessa noite, que o Senhor Jesus possa ter falado mais forte em cada coração, que o Senhor Jesus possa ter, trazido aquilo que eu não pude falar ou não pude expressar, que Jesus fale no coração de cada um dos irmãos.
mas eu fico muito feliz em poder participar, fico muito feliz em poder estar junto com os irmãos. Às vezes o trabalho, né, não nos permite, mas sempre que podemos, sempre a gente ouve. É tão importante essas mensagens, né, que está sendo gravada, né? Porque tem alcançado muitas pessoas. Às vezes a pessoa não pode estar participando aí da live, mas quando vai lá no YouTube ou no canal aí da igreja, vê, né, as mensagens, né, e se edifica da mesma forma, né? Que Deus possa abençoar aí o pastor Luiz, o irmão Daniel, os irmãos da Argentina, né, que estão aí na frente, sempre, né, juntos, né, com os nossos irmãos, e continue assim, que a igreja possa continuar nesse nível, né? Orando uns pelos outros, se alegrando uns junto com os outros, e eu tenho certeza que grandes maravilhas o Senhor Jesus vai fazer. E fica firme, irmãos, vamos ficar firme, porque como eu disse aqui no princípio, a igreja já está, né, vivendo os últimos dias na face dessa terra. Brevemente nós vamos estar juntos. Brevemente nós vamos estar todos unidos num só lugar. Como disse aí o nosso pastor Adail, né? Vai ser um grande e glorioso dia. Nós vamos estar todos, aleluia, louvado seja Deus, na mesma fé, juntos lá, adorando o nosso Senhor Jesus Cristo de face a face, né? Louvado seja Deus. Que dia glorioso vai ser esse, quando a igreja estiver toda diante do Senhor Jesus Cristo, adorando face a face na presença do nosso Senhor, irmãos, vai ser glorioso. Então vamos ficar firmes, vamos estar na presença do Senhor Jesus, porque brevemente Jesus vem buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Eu agradeço aí ao pastor Luiz, o irmão Daniel, pela oportunidade, e que Jesus possa continuar abençoando a sua família, né, o seu lar, e aonde os irmãos estiverem, que o Senhor Jesus possa ser o guia e a proteção. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo os irmãos com a paz de Jesus, ouvindo, né, nosso irmão Paulo pregando e o Senhor enchendo os nossos corações. Lembro, né, do último dia na cidade de Ibitira, nosso irmão Paulo comentando de se enchemos do Espírito Santo e o mover, né, do Espírito Santo naquele último dia, e não se continha em lágrimas, o Senhor operando nos nossos corações de uma forma gloriosa, e aqui ele trazendo, né, o recado do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. Me veio à memória, né? Que momento gostoso, né? Que pedacinho do céu que vivemos naquele dia. Louvado seja Deus. Vamos orar, né, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela palavra, por este momento, né, que o Senhor concedeu aos nossos corações, de estarmos aqui todos juntos, né, mais uma vez, na presença do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, aqui, ó Pai, ainda na tua presença, quero te agradecer, Senhor, por este culto, Senhor, e por tudo quanto o Senhor tem concedido aos nossos corações. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor tenha a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor tenha os irmãos, ó Pai eterno, em tuas mãos, Senhor, guardando, livrando, Senhor Jesus Cristo, estendendo, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia, dando, Senhor, uma semana de paz, uma semana, Senhor, de vitória, onde quer que estejam os teus filhos, ó Pai. Que o Senhor os alcance, Senhor, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor os abrace, Jesus. Que o Senhor se possa, Senhor, presente na vida, Senhor, de cada um deles. Meu Deus, mesmo ainda distante, ó Pai eterno, fisicamente, Senhor, mas em espírito estamos todos juntos, orando um pelos outros, Pai, aguardando o dia, Senhor, da sua vinda. Então eu peço, Senhor Jesus Cristo, guarda, Senhor, a cada um de nós em tuas mãos, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Vamos, né, às bênçãos finais. Números, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém, Jesus. Damos por encerrado em nome de Jesus Cristo. Passo, né, ao pastor Luiz Carlos em nome do Senhor Jesus. Agradeço minha oportunidade.